Senhor! Quanto tempo, né? Bom, hoje o Vida Devocional é para as mamães. As que já têm filhos e as que pretendem ter filhos, né? As futuras mamães também. Hoje nós vamos falar sobre filhos. Na verdade, a palavra do Senhor nos traz diretrizes de como criar os nossos filhos, de como cuidar dos nossos filhos, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios 22:6, ensina à criança o caminho que se deve andar, e mesmo depois de grande não se desviará dele. Bom, os pais são responsáveis perante Deus por seus filhos. E nós, como mães, temos um papel muito importante na vida dos nossos filhos, né? Quando a palavra diz ensina o seu filho o caminho que deve andar, ela está falando na infância ainda. Ainda quando menino, ainda quando criança, ainda quando pequeno. Muitas mães acham que seus filhos de 2, 3, 4 anos de idade não vão entender. E por isso acabam deixando que passe o tempo e não, quando eu estiver maiorzinho eu ensino a palavra, agora não vai entender, não vai adiantar, não vai sentar para ouvir, não vai ter qualidade no tempo. Bom, mas isso é um erro. Porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e não volta para Ele vazia. Então, quando a gente dedica um tempo para ensinar da palavra para os nossos filhos, certamente essa palavra vai gerar frutos, certamente essa palavra vai cumprir o propósito pela qual ela foi designada, né? E além disso, além desse tempo, é no dia a dia, é no decorrer do dia, né? A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós, como mães, precisamos ensinar os nossos filhos a temer a Deus, ensinar os nossos filhos a obedecerem a Deus, o valor da obediência. E como a gente faz isso? É no dia a dia. É nos simples atos, né? Hoje em dia a gente vê muitos conceitos que muitas vezes vão contra a palavra de Deus sobre criar filhos. Hoje em dia é muito comum que os pais deixem seus filhos durante um tempo longo em frente à televisão e muitas vezes nem sequer param para ouvir, né, param para assistir aquilo que seus filhos estão assistindo. E não se apercebem que seus filhos estão aprendendo um monte de coisas erradas. Bom, os nossos filhos, eles são uma tela em branco. Eles nascem como uma tela em branco, onde aquilo que nós ensinamos para eles, aquilo que eles observam no ambiente familiar, é o que vai sendo preenchido e formando a base deles, né? É o que vai moldando ali a personalidade, forjando ali o caráter. E isso até uma determinada idade. A partir dessa idade, se eu não me engano, é com 7 anos, se não me falha a memória, a partir dessa idade já começa a ficar mais difícil. Então, é nessa primeira infância que nós precisamos ter o cuidado de ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Hoje em dia, as pessoas, é comum a gente ver pais que se sentem privilegiados porque seus filhos são autodidatas. Eles param em frente à televisão ou em frente ao celular e eles aprendem sozinhos a contar de 1 até 10. Eles aprendem sozinhos as cores em português e em inglês. Só que esses filhos não aprendem a lidar com outras pessoas. Esses filhos não aprendem a respeitar regras,
a obedecer. Esses filhos muitas das vezes não aprendem a lidar com autoridade, não respeitam a autoridade. Esses filhos muitas vezes não sabem respeitar as diferenças, as limitações do outro, né? Como isso? Às vezes você fala assim: ah, filho, eu não posso brincar porque eu tô cansado, eu tô com dor de cabeça, e o filho não entende. Lógico que ele não vai entender, é você quem tem que ensinar, né? É você quem tem que ensinar o seu filho a ter compaixão, é você quem tem que ensinar o seu filho a respeitar as limitações do outro, é você quem tem que ensinar o seu filho a obedecer. Porque, gente, isso vai refletir na vida deles como adultos, né? Quando adultos. Isso vai refletir na vida deles com Deus, porque se você dá tudo para o seu filho, se o seu filho nunca escutou um não, como que quando ele tiver já um entendimento e começar a ter suas experiências com Deus, experiências que eu digo é da palavra, né? E a palavra do Senhor nos confronta o tempo todo. Muitas vezes a gente ora a Deus pedindo algo e o Senhor nos diz não, ou o Senhor nos diz espera. E se você não ensina o seu filho que o não também faz parte da vida, que a frustração também faz parte da vida, se você não ensina o seu filho a lidar com isso, como que ele vai aprender? Como vai ser o relacionamento dele com Deus lá na frente? Né? Ele vai sofrer muito para aprender. Né? Ou você é aquele tipo de adulto que aconteceu alguma coisa, que vai contra a vontade dele, vai fazer biquinho, vai bater pezinho, vai pedir demissão do emprego porque o meu chefe não me compreende. Né? Então, assim, cuidar dos filhos é um papel, assim, de muita responsabilidade, de grande responsabilidade. E nossos filhos foram dados pelo Senhor para que venhamos cuidar deles com zelo, com amor e buscando em Deus a sabedoria, a estratégia para conduzi-los. Porque cada criança é de um jeito, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, cada criança tem uma personalidade já pré-estabelecida, digamos assim, já vem com um temperamento, é isso que eu quero dizer. Tem crianças que são mais agitadas, tem crianças que são mais calmas, tem crianças que dormem mais, tem crianças que dormem menos. Cada criança vem de um jeitinho. E é preciso respeitar isso, a individualidade delas, mas moldando elas dentro da palavra. Ensinando elas o valor da obediência, ensinando elas a lidar com os sentimentos delas, porque elas não sabem, lidar com a frustração, lidar quando estão estressadas, né? Como isso? Às vezes, por exemplo, aqui em casa, o Isaac está na fase da dentição, e é uma fase que para algumas crianças é terrível, para ele está sendo uma fase difícil, porque estão nascendo praticamente todos os dentes de uma vez só, às vezes rompem 2 de uma vez só. Agora mesmo ele tá com a gengiva toda roxa, tá? Ele tá passando um perrengue. Então é natural que ele fique estressado, é natural que isso mude a rotina dele do sono, é natural que ele não queira comer. Mas como pais, né, eu e a Alessandra, a gente precisa entender esse tempo dele, cuidar para que dentro das possibilidades isso seja amenizado, mas também quando ele estiver estressado, dar uma volta com ele, sair com ele, tentar distrair ele para que ele não fique tão estressado, né? Tornando o processo menos doloroso, digamos assim. É natural que nessa fase de estresse, de ansiedade, a criança fique birrenta. Você tira alguma coisa da mão dela, ela faz aquele berreiro, aquele escândalo, e aí muitos pais pegam e devolvem. Não, toma, então toma. E deixam a criança ali brincando, fazendo aquilo que ele já tinha dito antes que não podia. E isso é terrível, a criança precisa aprender que não é não.
E mesmo que ela faça birra, mesmo que ela faça um escândalo, como pais a gente precisa entender que ela está sentindo uma frustração. E ela não sabe expressar isso, ela expressa isso com a birra, ela expressa isso com o choro, com o grito, com o bater o pé. Se seu filho é muito pequenininho, não adianta você ficar ali horas conversando com ele, ele não vai entender. Então o que você faz? Distrai ele com outra coisa, leva ele para outro ambiente, faz outra coisa com ele, faz ele esquecer daquilo que ele estava querendo. Se seu filho já é grande, vale colocar ele sentadinho num canto, conversar com ele, explicar para ele por que não pode e não dar de jeito nenhum aquilo que ele está pedindo, né? E nisso a gente vai ensinando os nossos filhos a lidarem com o não, porque hoje é o nosso não, né? Hoje é a gente quem está passando esses ensinamentos, esse cuidado, esse zelo para eles. Amanhã já vai ser, de repente, um mercado de trabalho e principalmente o nosso foco aqui é vida devocional, é vida com Deus, é vida de intimidade com Deus. Ele vai ter que passar por certas situações assim com Deus, né? De ouvir não, de ouvir espera e será muito bom se ele já chegar preparado para ouvir essas coisas, né? Se ele já chegar preparado para lidar com essas coisas, lidar com o espera, lidar com o não. Outra coisa também que eu percebo no meio das crianças assim, muitos pais gerando nos seus filhos uma competição. Porque na cabeça deles, eles estão preparando um líder nato. Estão preparando alguém para liderar, alguém para comandar. Pois é, só que seu filho ainda nem aprendeu a respeitar o outro. Você já está ensinando ele a mandar nos outros. Seu filho ainda não aprendeu a amar o próximo como a ele mesmo e você já está ensinando ele a ser egoísta. Seu filho não aprendeu ainda a considerar o outro superior a ele mesmo e você está ensinando ele a competir, você está ensinando ele a querer ser melhor. Então, quer dizer, a gente precisa ter esse cuidado de, antes de ensinar as coisas para o nosso filho, examinar a palavra, examinar o que Deus tem a dizer. As pessoas geralmente falam assim: ah, filho, não vem com manual de instrução. No manual de instrução Deus já deixou preparado pra gente, que é a Bíblia, que é a palavra. A gente encontra todos os ensinamentos necessários dentro da palavra. Né? Quando a gente fala sobre competição, a Bíblia fala pra gente considerar o outro superior a nós mesmos. Fala pra gente não fazer nada por vanglória ou por partidarismo, mas com humildade. Fala pra gente amar o próximo como a nós mesmos. Né? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí você muitas vezes quer dizer que seu filho é sábio porque ele é inteligente. Existe diferença. Ah, meu filho é sábio porque ele sabe contar de 1 a 10, de 1 a 100. Meu filho só tem 4 anos de idade e ele sabe escrever o nome inteiro. Sabe, tem pai que Jesus. Tem pais que entram nessas questões e acham que estão fazendo certo. Mas a sabedoria, uma pessoa inteligente não é necessariamente sábia. A sabedoria, ela é construída, é a capacidade de observar o meio em que vive. E, na verdade, a sabedoria é algo precioso que vem do Senhor. Salomão, o homem mais sábio que a gente tem até hoje, né, e pela história da Bíblia, pelo que a Bíblia fala, Salomão pediu ao Senhor sabedoria e Deus deu. E depois Salomão foi escrever no livro de Provérbios que a sabedoria é mais preciosa, mais importante do que os rubis, do que pedras preciosas. Fala para buscar diligentemente pela sabedoria.
Então é essa sabedoria que nós pais precisamos ter para conduzir os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. É essa sabedoria que vem do alto, muitas vezes, como eu falei, conceitos que se tem no mundo vão contra a palavra de Deus, e a gente precisa buscar em Deus a sabedoria que vem dele para criar os nossos filhos, para ensiná-los no caminho que devem andar, para conduzir os nossos filhos, né? E precisamos, em primeiro lugar, reconhecer os nossos erros, orar, pedir a Deus essa sabedoria, né? Pedir ao Senhor estratégia, pedir ao Senhor domínio próprio, muitas vezes, mansidão, para que os nossos filhos possam, através do nosso exemplo, através desses ensinamentos, um dia serem homens e mulheres de Deus, né? Homens e mulheres que tenham vida com Deus, né? Que sejam como Noé, homem justo, homem reto, homem que agradava o coração de Deus no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que fazia tantas coisas erradas. Noé se manteve firme, Noé se manteve justo, né, diante do Senhor. E a gente olha para os tempos de hoje, a gente vê que estamos cada vez mais parecidos com o tempo de Noé. Então precisamos criar os nossos filhos de maneira sábia, de maneira reta, de maneira que eles agradem ao Senhor, né? Os nossos filhos são instrumentos de Deus na nossa vida. Os nossos filhos foram dados pelo Senhor. Antes de ser nossos, eles são do Senhor. Temos responsabilidades, prestaremos conta com Deus por eles, pela vida deles. E certamente, se nos colocarmos na posição de mulher sábia, se nos colocarmos na posição de mulheres tementes a Deus e orarmos pelos nossos filhos, orarmos pedindo a Deus sabedoria, certamente o Senhor nos dará, o Senhor nos conduzirá, o Senhor cuidará dos nossos filhos. Deus tem um cuidado especial com as crianças. Ele disse, não as impeçais, deixai-as vir até mim, porque delas é o reino de Deus. Precisamos entender isso, precisamos ter esse cuidado sobre a vida dos nossos filhos, ter zelo sobre o que eles assistem, sobre os jogos que jogam, sobre essas coisas, né? Gente, o que tem de desenhos, o que tem de programações, de entretenimento, filmes, que você olha e parece inofensivo, mas quando você para ver, só ensinam coisas erradas. Tem coisas, gente, tem desenhos que invocam o mal assim, de cara limpa. Né? Nem é sutil, é algo assim, escancarado, é para quem quiser ver mesmo. Mas por quê? Porque os pais já não prestam mais atenção nessas coisas, estão tão envolvidos com a sua própria vida, estão tão envolvidos nas suas atividades, na correria do dia a dia, que não conseguem mais, não prestam mais atenção nessas coisas, né? Uma coisa é seu filho ser inteligente, claro, e através de uma programação aprender a contar de 1 a 10. Mas, gente, seria muito melhor se você sentasse com seu filho e ensinasse ele essas coisas. Ensinasse ele as coisas básicas, as coisas simples. Passasse um tempo ali com seu filho, criasse vínculo com ele. Hoje eu vejo que muitas crianças perderam isso, perderam o vínculo. É estranho falar, mas na minha época, gente, a criança via alguém, ela saía correndo, ela abraçava, ela dizia eu te amo, ela dava beijo, porque isso era ensinado a elas. Hoje em dia isso não acontece mais. A pessoa fala, eu te amo, ela torce a cara, vira como se tivesse falado algo ruim para ela.
Me dá beijo. Não! Como se isso fosse algo ruim. Não está sendo mais ensinado a criança a ter vínculo, a ter afeto, a expressar afeto pelo outro. O problema é que um dia essas crianças vão crescer, essas crianças constituirão família. E como que vai ser a família dessas crianças? Desses futuros adultos? Como que vai ser a vida deles quando você não estiver mais aqui? Às vezes, tem pais que criam seus filhos tão cheios de proteção, tão cercado de cuidado, e não sabem, não percebem que estão gerando crianças inseguras, crianças que não sabem se defender, crianças que não sabem lidar com seus próprios sentimentos porque elas têm alguém que lida por elas. Mas e quando você não estiver aqui? Como que vai ser a vida dessa criança? Como que ela vai aprender a se defender? Como que ela vai se tornar um adulto seguro? Um adulto que sabe o que quer? Um adulto, sabe? Como? Se você está criando uma criança insegura, uma criança cheia de medo, cheia de cuidado, a criança não sabe se defender. Gente, a gente precisa ter cuidado sim, precisa ter zelo sim, mas tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso gera prejuízos de alguma maneira. E aí, como dosar? Como que a gente faz para ter esse equilíbrio? Aonde a gente encontra esse equilíbrio? Aonde a gente busca esse equilíbrio? Qual é a fórmula mágica? Aonde que a gente consegue tudo isso? Não tem fórmula mágica, mas tem o passo a passo, tem a nossa base, tem o nosso norte. Tem a palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é transformadora, a palavra de Deus que é a sabedoria. Jesus ele se revela no livro de Provérbios como a sabedoria. Se você ler lá, se não me engano, Provérbios 8 e 9, você vai ver que está falando de Jesus. Salomão está falando da sabedoria, e se você olhar bem, é Jesus. Jesus é a sabedoria. Então, busquemos a palavra, busquemos a intimidade com Deus, busquemos no Senhor, em oração, em tempo voltados para a palavra, tempo de consagração. Busquemos no Senhor a sabedoria, a estratégia para conduzir os nossos filhos, para criá-los, para que sejam adultos sábios, para que sejam adultos tementes ao Senhor, para que sejam profetas, profetisas, missionários, para que sejam levitas na casa do Senhor, para que sirvam ao Senhor com alegria, para que alcance lugares que você não vai alcançar, como flechas na mão do guerreiro, né? Que sejam assim os seus filhos, que sejam assim os nossos filhos, que eles possam ir além do que a gente foi, não profissionalmente, não como pessoa, mas para o reino de Deus, para a glória de Deus, promovendo a palavra do Senhor, vivendo para a glória de Deus. Amém? Um beijo. Espero que essa palavra alcance o seu coração, alcance um solo fértil. Espero que eu tenha conseguido expressar aquilo que me foi ministrado e que você, a partir de hoje, possa buscar em Deus essa sabedoria. Amém? Beijo, fiquem com a paz e até o próximo vídeo.